Dentre os principais assuntos de estudo e vertentes dentro do esoterismo está o tarô. O tarô é popularmente conhecido como um jogo de cartas, que é composto por um baralho de 78 cartas. Mas quem estuda esoterismo sabe que o tarô é muito mais do que um simples jogo. Ele é um instrumento de conhecimento. Através da leitura dos jogos dessas cartas, é possível fazer uma série de previsões sobre o passado, presente e futuro. E quando se fala em esoterismo, o tarô ocupa um lugar de destaque, juntamente com a astrologia, a alquimia e a cabala, que aliás vai ser assunto do próximo vídeo dessa série. Mas, enfim. Hoje em dia, como já dito, o tarô é mais conhecido como um jogo de cartas. Mas esse uso ele foi muito posterior ao surgimento dele. E muitos estudiosos esotéricos dizem que esse uso ele é degenerado, porque desperdiça o potencial mágico dele. A essência do tarô se baseia em imagens que estão contidas no inconsciente coletivo. Geralmente o tarô é usado para fins adivinhatórios, como se fosse um oráculo, o que é possível e não está errado, mas isso na verdade é apenas uma parte minúscula do conteúdo do tarô, que pode ser usado de forma muito mais abrangente. Além de fazer previsões, ele pode ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento, capaz de mostrar o que se passa no inconsciente de cada pessoa, ajudando ela a se conhecer melhor. O tarô possui 78 arcanos, que são cartas com significados ocultos. E esses arcanos são divididos entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que simbolizam toda a riqueza da vida e dos acontecimentos da vida. Por isso, as cartas podem mostrar tendências e o melhor modo da pessoa agir no momento. O tarô existiu em muitas culturas ao longo da história e possui várias versões. Só que a mais conhecida e usada atualmente é o tarô de Marsella, que eu vou falar mais para frente. Mas apesar de ter existido em tantos lugares, a origem do tarô é um verdadeiro mistério. Existem muitas divergências em torno deste assunto. A cada pesquisa que é feita sobre a origem do tarô, acabam descobrindo novos elementos e evidências da origem do tarô nas mais diferentes culturas e épocas. Até hoje ninguém chegou a uma conclusão. Muitos dizem que surgiu no Antigo Egito, não com as cartas que a gente conhece hoje, obviamente, e sim com outras cartas, mas que teria surgido lá. Alguns dizem que as cartas foram escritas em folhas de ouro, em um templo em Mênfis. Mas tem muitos teóricos que acreditam que ela teria surgido na China e na Índia, e que os ciganos levaram para a Europa. É possível que ambas as versões estejam corretas, e ainda que tenham um ancestral em comum: Atlântida. Muitos dizem que a suposta civilização Atlante possuía muito conhecimento em magia e espiritualidade, e que quando ela caiu, muitos dos sobreviventes se estabeleceram no Egito, na Índia e na China. O que explicaria porque essas civilizações simplesmente surgiram, já desenvolvidas e
com conhecimentos bastante avançados, não apenas em ciências naturais, mas também em esoterismo e espiritualidade. Então, se a gente juntar todas essas versões, dá para transformar numa coisa só. Embora não seja possível provar, né? Isso é apenas fruto da imaginação, mas acaba dando um fim nessa confusão toda. Também dizem que o tarô veio dos conhecimentos de Hermes Trismegisto, que eu já fiz um vídeo explicando quem foi e a sua doutrina, conhecida como Hermetismo, e que, se você não viu, é essencial que você veja. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição e nesse card que vai aparecer aqui em cima. Reza a lenda que o Hermes Trismegisto vivia em Atlântida e, após a queda, ele foi para o Egito, onde ficou conhecido como Thoth, o deus Thoth. E muitos apontam que o nome esotérico do tarô significa livro de Thoth. Mas, deixando de lado essa coisa de lendas e usando como base a historiografia, existem indícios do tarô no Templo de Mênfis, como eu já falei. E a versão mais aceita é de que os ciganos difundiram o tarô indiano e chinês. Eu acredito que os ciganos possam ter unificado os três, o egípcio, o indiano e o chinês, e aí então difundiram. E aqui não tem nada de fantasioso, como no caso de Atlântida, então é bem possível. O povo cigano é um povo nômade, que ninguém sabe de onde surgiu. Porque esse povo nunca registrou a própria história. Sabe, é um povo despreocupado, eles são do mundo. Geralmente quem estuda a história deles são as pessoas não ciganas. Então não se sabe de onde eles surgiram. Acredita-se que eles se originaram do leste europeu, ou da Índia, onde teve uma diáspora e esse povo se dividiu pela Europa. Mas antes disso, também existiu uma crença de que seriam descendentes de egípcios. E por isso o nome deles em inglês é Gypsy, que é uma corruptela de egípcio. Mas enfim, independente da história deles, eles foram os maiores difusores do tarô pela Europa durante a Idade Média. Também é muito forte a associação que fazem deles com o tarô, inclusive em eventos esotéricos como a Mystic Fair, entre outros. Mas, além dos ciganos, os templários também difundiram bastante o tarô na Europa, porque eles tinham bastante conhecimento do significado das figuras e utilizavam como ferramenta de autoconhecimento. Existem várias versões das cartas do tarô. Tem o tarô cigano, tarô celta, tarô egípcio. Existem literalmente milhares de versões. Tem até aquelas de brincadeira, né, de zoeira com personagens da cultura pop, enfim. Mas o mais conhecido de todos é o tarô de Marselha, que dizem que é o original. E também que tem bastante relação com a cabala hebraica. Além do lado esotérico da coisa, muita gente hoje em dia usa o tarô de Marselha para estudo histórico, né? Muito historiador medieval usa as cartas do tarô de Marselha para estudar a arte e os costumes daquela época. O tarô de Marselha ele surgiu no fim do século XVI e ficou bastante famoso, principalmente porque vários artistas famosos da época pintavam.
E os jogos eram de propriedade das famílias mais ricas da Europa, principalmente as da Itália. E essa versão do tarô influenciou bastante vários jogos que surgiram no século XVIII e XIX. Tem quem diga que o tarô influenciou também o xadrez, ou que o xadrez é que influenciou o tarô. Cada vertente aí diz uma coisa, mas o que importa é que ambos têm relação. O baralho atual também se originou do tarô, dos arcanos menores. O tarô é dividido em duas seções, como já expliquei. Os arcanos maiores, que são 22 cartas que representam os líderes espirituais do Antigo Egito e também da sociedade feudal. E os arcanos menores, que são compostos de 56 cartas, que são divididas em 4 naipes, que representam as 4 classes da sociedade do Antigo Egito e também da sociedade medieval. Espadas representa a classe guerreira. Copas representa a classe sacerdotal. Paus representa os agricultores e ouros representa os comerciantes. Existem outras cartas, como por exemplo a papisa, que foram inseridas ao longo do tempo. Os 22 arcanos maiores, eles podem ser estudados separadamente. Já os arcanos menores precisam ser estudados de forma conjunta. Por isso são divididos em 4 naipes, até para ficar mais fácil. E assim como o tarô pode ser usado tanto para fins esotéricos quanto para jogo, muita gente usa o baralho comum, sabe, aquele baralho que a gente conhece, que a gente joga aquele truco no churrasco. Fala a maneira do jogo, como que é? Ué, eu tô forte, resolve tudo. Então muita gente usa o baralho comum para fins esotéricos também. Antigamente ele substituía o tarô, porque o tarô sempre foi visto com um preconceito pela igreja, Então muita gente tinha ali um baralho em casa que dizia que era só para jogar mesmo, e aí usava ele para fins esotéricos. Já que se alguém visse, ia falar apenas que estava ali para jogar. Então dá para dizer, tem gente que não concorda com isso, mas eu não acho errado dizer que o baralho que a gente tem hoje é uma versão do tarô. Mais uma das muitas versões por aí.